Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dogcast. Eu sou o Doug, host desse podcast, e aqui nós falamos sobre empreendedorismo, sobre marketing digital e sobre como utilizar as redes sociais para potencializar os resultados do teu negócio. Fica comigo em mais esse episódio que logo eu apresento a minha convidada e o tema do dia. Bom, hoje eu estou aqui com a Camila Rossi. Queria te apresentar, Camila, ler um pouquinho aqui da tua formação antes da gente iniciar e antes de deixar tu te apresentar para a minha audiência. Perfeito. Então, a Camila Rossi, ela é fisioterapeuta com 10 anos de experiência, pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional e diplomada na Espanha. Então, e ainda, além disso, ela é pioneira em promover a reabilitação com menos dor no pós-operatório de cirurgias plásticas. Camila, seja muito bem-vinda ao Dogcast. Eu quero deixar tu te apresentar para a minha audiência e depois a gente já começa esse conteúdo aí. Obrigada, Doug, pelo convite para gravar o podcast. Então, eu sou a Camila Rossi, sou fisioterapeuta dermatofuncional, atuando há quase 11 anos na área. E dentro da fisioterapia dermatofuncional, no pós-operatório, já trabalho há em torno de 5 anos, onde eu trouxe essa parte da reabilitação mais rápida e mais confortável para as pacientes com a aplicação do taping. Depois a gente vai falar mais sobre isso, que é uma técnica que muita gente já conhece, mas ainda é novidade aqui. Então, no início foi um pouquinho umas barreiras, para poder trazer essa técnica para cá. Então, hoje, assim, o pós-operatório a gente desmistificou muitas questões. Os pacientes tinham muito medo do desconforto da cirurgia, acabavam deixando de fazer. E hoje, com a fisioterapia, a gente trabalhando em conjunto com as equipes médicas, a gente consegue trazer uma reabilitação mais confortável para essas pacientes. Então, elas se reabilitam muito mais rápido também. Caramba, que legal. Eu acho que o papo hoje vai ser de altíssimo nível. Eu sempre gosto de falar, de reforçar isso para a nossa audiência, que aqui a gente vai te perguntar várias coisas relacionadas aí ao teu universo, mas a gente sempre gosta de traçar aquele paralelo, falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre os desafios de gestão aí do teu negócio, e a gente sempre dá aquela puxada aí para o marketing, e para o tráfego pago, que é a nossa especialidade. Isso. Então, mas para a gente construir essa ideia, construir esse conteúdo aí, eu queria entender de ti como foi lá atrás, qual foi a tua inspiração para vir para essa área aí da fisioterapia, como que tu começou, e depois especificamente também, como que tu fosse para essa pós aí em dermatofuncional, que assim, para mim é um termo relativamente novo, queria até que tu se pudesse detalhar um pouquinho mais dentro da fisioterapia, o que significa esse processo aí de dermatofuncional e quais são as vertentes aí desse universo. Não, ótimo. Dentro da fisioterapia a gente tem várias áreas de atuação. Desde na graduação, quando eu entrei na faculdade, eu sempre gostei muito dessa área da dermato. E quando eu tive a disciplina mesmo de dermatofuncional, eu lembro que lá foi um encantamento. Porque a dermatofuncional, para quem não conhece, a gente trabalha o tecido tegumentar, que seria a pele. Então, a reabilitação de pele. E dentro da reabilitação de pele, a gente trabalha com tratamentos faciais estéticos, corporais, a parte do pós-operatório em cirurgia plástica e também para uma área que ninguém conhece, que é sobre os queimados. Pacientes que passam por uma queimadura, a fisioterapeuta dermatofuncional que faz toda essa parte de reabilitação. Isso são áreas que ainda não é muito conhecido. Verdade. Exato. E a dermato, então sempre foi ali o meu encantamento. E na faculdade, tanto que, além da disciplina, eu participava das monitorias, que era no laboratório de dermato. Então, à tarde, sempre estava lá no laboratório de dermato para entender mais, conhecer os cosméticos e tratamentos. Então, sempre foi um encantamento. Me formei, acabei atuando em outra área por vários anos, por questão de profissional e de experiência. Só que chegou um ponto que eu não, peraí. Eu sempre gostei da dermato, eu quero trabalhar com isso. Legal. E aí foi onde que eu fiz a minha pós-graduação em dermatofuncional, que onde tive mais o contato, então, com cirurgia plástica. E ali foi, um encantamento mesmo sobre a cirurgia plástica. E o que acontece? Dentro da cirurgia plástica sempre era um padrão de atendimento. Entendi. Tanto que hoje a gente ouve, faz cirurgia plástica, tem que fazer drenagem linfática. Sim. Todo mundo sabe disso. Só que não é só a drenagem linfática que vai auxiliar na recuperação dessa paciente, a gente tem diversas outras técnicas. E ali eu comecei a estudar mais e ver que tem vários recursos que a gente pode auxiliar nessa recuperação da paciente. E aí comecei, além da pós-graduação, comecei a fazer vários outros cursos extracurriculares para poder aprimorar isso. Eu comecei lá logo depois da pós-graduação e até hoje faço diversos cursos, Eu digo assim, todo curso que tem dá vontade de fazer, só que realmente a gente sabe que não dá tempo para tudo isso, Então, essa parte ficou bem interessante da dermato, Então, hoje aqui no mercado, na Vale do Taquari, eu fui a pioneira, Então, com essa técnica,
do pós-operatório com a aplicação do taping. Então, hoje a gente, sim, tem algumas barreiras ainda a enfrentar. Uma delas, no início, quando eu trouxe a aplicação do taping, o que seria o taping, então? Boa. Né, o taping é uma bandagem elástica funcional que todo mundo conhece. E agora nos Jogos Olímpicos está aparecendo bastante os atletas usando, né, as faixas, tudo, aquelas coloridas e tal. Porque sempre se usou dentro da fisioterapia a bandagem elástica. Mas geralmente na área da traumatologia. Só que se a gente sabe que o taping, que é a bandagem elástica, ela ajuda no auxílio da redução do edema. Pós-cirurgia, a gente tem muito edema, que é o inchaço. Então, começou a se trazer esse recurso para dentro da área da cirurgia plástica. E, claro, as técnicas cada vez foram se aprimorando mais. Né? Hoje, a gente consegue aplicar no pós-operatório imediato, que seria ainda em bloco cirúrgico. Então, eu faço acesso no bloco cirúrgico. Terminou o procedimento, eu já faço o atendimento. Eu aplico o taping. Claro que antes de a gente aplicar o taping, a gente tem que, né, verificar todas as condições da paciente, se a cirurgia foi tudo ok. Né? Então, por isso que a gente tem que entender muito sobre o trauma. Exato, o trauma cirúrgico, tudo. Então, a gente precisa ter muito conhecimento para aplicar. Digo, não é só lá aplicar e deu. Né? Então, a gente tem que entender tudo isso. E aí, no início, como tu vai fazer uma aplicação em bloco cirúrgico? Sim. Né? Tu tem que ter liberação do médico, tem que ter o hospital que te... Então, uma questão de logística. Exato. Também, né? Então, assim, foi bem difícil aqui, porque é tudo muito fechado. Né? Os próprios cirurgiões, tinha vários cirurgiões que não conheciam o que era. Né? Eu tinha uma médica só que ela conhecia, porque ela também ajuda médicos em Porto Alegre. Então, ela auxiliava, então ela já conhecia. E aqui não tinha ninguém. E quando ela descobriu o que eu estava fazendo e tudo, ela, Camila, vamos lá, vamos trazer isso para cá. E aí, então, quando a gente teve a primeira paciente no hospital, a gente conseguiu uma liberação do hospital para entrar lá. Cheguei de início, teve um certo bloqueio, mas como estava tudo certo, eles me deixaram entrar. E foi tão diferente aquele momento, porque assim, bloco cirúrgico, até então, fisioterapeuta nunca atuava. Né? Eu, na graduação, já tinha entrado num bloco cirúrgico para acompanhar alguns procedimentos, mas aquela coisa de estudante observando. Sim. Agora não, agora eu estava lá para trabalhar, para atender. Entendi. Né? Então, tu tem que entender também como funciona um bloco cirúrgico, tudo, questão da equipe, né? Questão de esterilização de material, que tu pode encostar ou não. Então, é tudo muito, tem que ter um certo cuidado. Deixa eu desculpa te interromper, mas dentro desse universo, então, só pra gente, assim... Primeiro, é um universo que eu não domino, não conheço, tá? Então eu vou te perguntar como leigo dentro disso. E até assim, eu acho que boa parte da audiência que está nos assistindo aí também não é um mercado que domina, né? Então eu acho que é interessante a gente trazer algumas coisas para trazer mais clareza sobre isso. Tu já explicou, então, essa questão do taping, então, que é o método, então, que realiza isso com menos dor, que basicamente é essa bandagem elástica, que já era muito utilizada na parte de traumatologia. Exato. Para tratar, então, os edemas, que são os inchaços. Agora, deixa eu tentar entender um pouquinho contigo, construir assim na minha cabeça dentro disso. A fisioterapia, ela é principalmente, deduzo eu, funcional. Sim. Tratar a parte funcional, né? Exatamente. Mas aí a gente tem todo esse universo estético que no Brasil é gigante, né? Deu um boom de alguns anos para cá. A gente tem um mercado extremamente aquecido. E aí a fisioterapia também entra nisso. Então, acho que essa parte dermato, ela concilia as duas coisas, né? Porque tem a parte funcional de recuperação, digamos, do tecido, do tecido, da pele ali, mas também tem fins estéticos juntos, né? Pra ficar mais bonito e tudo mais. E tô falando em termos leigos também. Não, mas tá super certo, é isso como mesmo. Que é essa junção, assim, entre função e estética? As pessoas te procuram mais pensando na função, elas te procuram pensando mais na estética. Como que é esse equilíbrio entre as duas, entre aspas, duas áreas? Exato, né? Exatamente. Hoje, né, vamos pensar que uma paciente que vai para uma cirurgia plástica, ela quer um resultado, ela pensa na parte estética. Tá. Só que muitas vezes elas vão passar vão tirar pele, né, vamos falar assim, elas vão ter uma cicatriz. E elas querem ter essa cicatriz bonita. Entendi. Né? Então, hoje, essa cicatriz, para ela estar bonita, a gente tem que trabalhar a função junto. A gente tem que ter todo um cuidado. Por quê? Quando a gente tem uma cicatriz, a gente tem que cuidar com a questão de limitações de movimento. Né? Uma vez, as pacientes passavam por uma cirurgia, digamos, uma lipoaspiração, uma abdominoplastia. Elas ficavam imóveis. Elas não se moviam, ficavam deitadas por uma semana, elas tinham muita dor, muito desconforto. Só que quando começavam a voltar, a caminhar, levantar, elas tinham muita limitação de movimento. Entendi. E isso dificultava bastante. Elas demoravam muitos mais meses para se recuperar e voltar a uma rotina de vida normal. Claro. E hoje, quando a gente associa
a funcionalidade nos primeiros momentos, claro que a gente já conhece como funciona esse trauma cirúrgico, tudo, a gente tem mais conhecimento, a gente consegue já, nos primeiros dias, trabalhar a função da paciente. Então, elas já conseguem, elas não vão mais ficar deitadas. Caramba! Elas vão deitar para dormir. Olha aí. No dia a dia, elas precisam caminhar, elas precisam se mover. Tem exercícios terapêuticos que eu passo para as pacientes já para os primeiros dias. E isso dá uma diferença gigantesca. Porque se a gente pensar, a maioria das pessoas hoje tem medo da dor. Sim. Né? Ai, doeu, não vou me mover. E aí isso vai virando um padrão, cada vez ela vai ficando mais parada. E hoje, eu sempre faço uma avaliação pré-operatória com as pacientes, onde eu explico tudo isso. E aí, o que elas vão fazer? Elas vão ter dor, sim, mas elas sabem que isso passa, que o exercício vai auxiliar elas a reduzir essa dor. Entendi. E hoje, se essa paciente não se mover, né, ela fez uma lipoaspiração, ela quer ter um corpo esculpido. Mas se ela não se mover, se esses tecidos não se moverem entre eles, ela vai ter fibrose. Não sei se você já ouviu esse termo. Já ouvi esse termo, não sei exatamente o que E a significa. fibrose, ela fica inestética, ela fica feia. Às vezes ela vai botar um biquíni lá e teve a fibrose no abdômen, vai aparecer aquele abdômen, aquele tecido irregular. E aí não é o resultado que ela quer. Entendi. Ela quer um abdômen retinho, bonito e tal. Caramba. Então é por isso que a gente trabalha tratando a fibrose, todas as complicações que podem ocorrer, a gente trata a função antes. Então não adianta essa paciente estar com o corpo esculpido bonito, porém lá quando ela vai fazer um exercício ela está toda limitada de movimento. Entendi. No marketing, a gente chama isso em outros termos. A Tá. gente vende o que o cliente quer e entrega o que ele precisa. É Perfeito. mais ou menos isso. É mais ou porque menos, né, o exato. cliente, o teu paciente, ele vai querer a parte estética, mas ele Exato. precisa da função, porque não tem como tirar uma coisa da outra. Exatamente. Então, tu vende, entre aspas, tu vende o que ele quer, o que ele tá pedindo, mas tu entrega tudo o que ele precisa. Então, acho que é um paralelo aí para quem tá nos assistindo, vai conseguir pensar nisso de uma maneira mais Exato. clara. Antes de eu partir para a próxima coisa, eu queria perguntar, tu já falou então aqui em lipo, né, que é lipoaspiração. Lipoaspiração. Correto? E abdominoplastia. Tem mais algum termo que são os mais... desculpa. Procedimentos que são os mais usuais aí, que a galera mais procura, as pacientes mais procuram para fazer? As cirurgias mais realizadas no momento são a cirurgia de prótese mamária, Tá. que né, se utiliza bastante. Mastopexia, que é um dos termos utilizados, que pode ser redutor ou de aumento. Né? Que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa, Tá. né? Qual que é esse termo que tu falou agora? Mastopexia. Eu não vou nem saber escrever isso. Com X. Tá. E a lipoaspiração. Tá, todo mundo que conhece. é a mais usual, assim, Exato. Né? E a lipoaspiração, hoje no mercado tem vários. A lipoaspiração tradicional tem a de alta definição, média definição e baixa definição. Tá. Então, as HD, aquelas de entendi. definição. Então, hoje tem vários procedimentos de tipo abdominoplastia também, onde só tinha as convencionais. Hoje temos as HD também, que já dá as marcações de abdômen. Então, tudo está mudando no mercado. Caramba. E além das cirurgias agora, tem as tecnologias associadas. Sim. Né? Esse é um mercado que a gente já conhece um pouquinho mais, porque a gente tem experiência na área. Exato. Então, hoje as tecnologias estão sendo associadas às cirurgias. Entendi. E tudo isso muda também a questão da condução do pós-operatório. Claro. Então, preciso... Cada profissional vai ter a sua maneira, você pode Exato. lidar com isso também. acredito E eu. a tecnologia, hoje está se usando muito argoplasma. Tá. Argoplasma dá um trauma cirúrgico um pouco maior. Então, a gente precisa de uma reabilitação diferente do que uma lipoaspiração convencional. Entendi. Então, eu preciso saber certinho o que a paciente vai passar, qual o procedimento, para como conduzir esse pós-operatório depois. Mas aí, digamos, todo o tratamento que for feito depois com essas tecnologias não é tu que realiza daí? Ou tu realiza algum tipo esse laser, que é uma coisa também super utilizada, né? Tu realiza algum desses procedimentos com os equipamentos também? Ah, também? Sim, eu utilizo o laser, que é o de baixa intensidade que a gente usa na fisioterapia, que vai auxiliar muito no processo cicatricial. Entendi. Né, que é o aparelho que eu mais gosto. O laser também vai ajudar. Eu vejo que às vezes pode acontecer, né? Um tecido lá que passou por um procedimento extenso, em sofrimento. Né, que não está chegando sangue, digamos, no local. O laser vai auxiliar bastante nisso. Então, a gente tem diversos recursos que a gente pode, né, auxiliar na recuperação. Caramba, então, que legal isso, porque tu tem essa parte, então, inicial, né, mais conhecida da físio, que é, então, a parte funcional. Isso. Mas aí tu tem essa questão dermato, que é mais específica. Tu não faz só dermato também, né? Tu tem outros, que nem pilates. Tenho tem pilates outros, na clínica, que sim. são, digamos, outras vertentes da fisioterapia também, sim, né? Exato. E aí, dentro da dermato ainda, tu, além de fazer, por exemplo, o taping, que é um método, é uma técnica, tu ainda tem também outras técnicas combinadas, Exato. como, por exemplo, um laser, alguma coisa assim de exato, tecnologia. porque hoje na reabilitação, né, eu não uso drenagem linfática. Tá. Que é aquela A drenagem linfática é feita manualmente, é isso? Manualmente, Tá. exato. Né, eu utilizo, sim, só praticamente as minhas mãos para reabilitar as pacientes, porém hoje tem técnicas um pouco mais aprimoradas para trabalhar Tá. esse tecido. Então a gente chama de terapia manual,
né? Que eu utilizo ali no pós-operatório imediato. Então, tu faz todo o acompanhamento. Vou usar o laser se preciso. Então, tem vários outros recursos que a gente tem para poder auxiliar essa paciente. Legal. Eu tô aproveitando para tirar minhas dúvidas, né? Também. Mas depois a gente vai avançando aí nessa estrutura. Do que eu conheço do mercado, assim, que eu acompanhei, eu vi que, por exemplo, a drenagem, a gente vê muito mais indo para a área de esteticista mesmo, de profissionais de estética aplicando e fazendo. Muitas também já não fazem mais. Sim. Mas eu acho que é mais usual dentro da estética do que daí da fisioterapia. Exato. Né? O fisioterapeuta, sim, faz. A gente trabalha muito com drenagem linfática. Porém, o fisioterapeuta estava deixando essa parte da reabilitação no pós-operatório de lado. Entendi. Estava deixando realmente para esteticista, né, massoterapeuta fazendo, mas essa parte, e o fisioterapeuta ficando mais na parte da reabilitação. Só que, tanto que compete a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, eles têm protocolo que compete ao fisioterapeuta fazer a reabilitação no pós-operatório. Então, somos nós que fizemos essa parte, porque a gente vai reabilitar os tecidos, pele, função. Né? E a própria drenagem linfática, não sei se você já fez uma drenagem ou conhece, ela é muito superficial. Ela é muito superficial na pele, nos tecidos. E se quando passa por uma cirurgia, o trauma cirúrgico é muito abaixo disso. Não é só pele, é nos tecidos inferiores, no tecido adiposo. Então a gente precisa chegar nesses tecidos para poder atuar na paciente. Tá. Deixa eu te fazer a primeira pergunta polêmica, então. Tá. Como que é essa relação entre esteticista, massoterapeuta e fisioterapeuta nessa questão da reabilitação de pós na área? Tem conflitos? Todo mundo sabe qual que é a sua área? Ou gera, enfim, conflitos aí entre os profissionais? Então, né? Bem polêmico. Infelizmente, a gente está passando que está, assim, tendo conflitos. Por quê? Se a gente reabilita, né, a gente sabe todos os recursos e todos os caminhos. A gente tem que saber o que está acontecendo, como foi a cirurgia, como está o trauma, tudo. Porém, para isso tem que ter conhecimento sobre isso. Né? Então, a gente sabe que cada curso, coisa, a gente aprende de uma certa forma. E hoje essa questão do próprio taping. Né? Às vezes vem as pacientes perguntando, Camila, eu queria aplicar taping. Tá, mas espera aí. Tu vai fazer que procedimento? O que vai ser feito? Vamos reabilitar e a gente vai usar o recurso do taping para te auxiliar. Entendi. Eu não vou só aplicar o taping e não vou te ver mais. Não, eu vou fazer todo o teu acompanhamento. E hoje, infelizmente, tem no mercado profissionais que sim, eu digo assim, estão só aplicando taping, tá? Por quê? É uma área que evoluiu muito, né? A gente consegue ter um retorno financeiro com isso, bem diferente das outras áreas. E aí, tipo, virou no mercado, também vou aplicar taping. Entendi. Só que, assim, muita gente não tem o conhecimento. Eu digo assim, não é só lá colar fita, como a gente vê. Muita gente fazendo, até um termo que está se utilizando, né? Tá. Porque, então, assim, tem essa invasão de profissionais. Só que no hospital, quem tem acesso ao bloco só fisioterapeuta. Entendi. Teve um momento que sim, teve outros profissionais, porém, como eu estava falando anteriormente, dentro de um bloco cirúrgico, a gente tem que saber tudo. Tem toda uma dinâmica. Tem toda uma dinâmica lá. Então, assim, e aí acabou virando uma bagunça, então agora voltou a só fisioterapeutas a poderem aplicar. Tá. Mas a técnica em si, o taping em si, não precisa de uma regulamentação ou de um curso específico para aplicar. Não, tu pode comprar na farmácia e aplicar. E aplicar. Tá. Porque tem para vender. Entendi. Né? Só que para poder aplicar, tu tem que conhecer tudo, exato, né? Então, numa cirurgia grande, porque ela é elástica. Se eu aumentar uma tensão, puxar uma cicatriz para fora, eu posso abrir uma cicatriz. Caramba, entendi. Se eu não sei os riscos são severos. Sim. Mal aplicado, sim. Se eu não sei o sentido de movimento do tecido, e aquele taping que ele só é elástico para um lado, ele pode gerar uma bolha, uma lesão de pele. Entendi. E isso a gente vê bastante ultimamente. E aí o que geralmente falam? Deu alergia. Só que não é alergia. Foi aplicação. Uma aplicação. Putz, grilo. Entendi. Infelizmente. Então isso é uma das coisas que eu venho batendo bastante ultimamente, que realmente o pessoal, Camila, eu tive alergia. Peraí. Vamos ver se foi alergia ou foi mal aplicação. Isso acontece bastante, infelizmente. Entendi, já está aí um bom corte para vocês. E eu vou traçar um paralelo aqui também para quem está mais acostumado com a gente. É a mesma coisa que fazer anúncio, tá? Vou dar um exemplo, óbvio. É uma analogia diferente, guardadas as devidas proporções e tudo mais. Um é saúde, o outro é marketing. Mas é a mesma coisa. Qualquer um pode ir lá no botão do Instagram, a gente está comentando isso antes. Exato. Pode ir no botão do Instagram, clicar em turbinar e fazer um anúncio. Tá tudo bem, pode fazer. Agora, não tem como comparar o resultado que a pessoa vai ter fazendo isso com contratando uma agência, um escritório, um gestor de tráfego, enfim, que vai ter os recursos, vai ter especialização nisso, entende como os mecanismos funcionam e fazem isso todo dia. Exato. Então, assim,
É mais ou menos a mesma coisa, né? Uma pessoa, eu posso ir lá então na farmácia comprar e aplicar em mim Aplicar. mesmo ali, botar aquilo ali, mas assim, nada me garante que aquilo ali vai Que funcionar. vai dar resultado. Porque não é só a ferramenta em si, o método em si, né? Enfim, o produto em si. Tem todo um conhecimento por trás. Então, acho que fica aí uma boa ressalva em relação a isso. E assim, infelizmente, a gente vive um ambiente eu diria no Brasil especificamente, não conheço como é fora daqui, mas onde a gente sempre tenta dar um jeitinho nas coisas. Então, assim, putz, isso aqui tá dando bom, não existe regulamentação, vamos tentar fazer também, né? E aí, assim, a gente vai, infelizmente, acompanhando muita coisa. Então, eu tenho muitos clientes na área da estética também, a gente acompanha esse mercado já há alguns anos. E uma das coisas, inclusive já recebi o Denis Barnes aqui também, e uma das coisas que ele fala muito é sobre o uso incorreto de tecnologias. É tipo, tá na moda o XYZ lá de equipamento X. Vamos usar isso aqui, toda clínica vai lá e bota o equipamento, toda entre aspas, né? Sim, vai lá exato. botar, assim, tá, mas aquilo ali tem uma aplicação, tem uma temperatura, tem um tempo, tem uma, eu sei que em questão de estética tem aquela questão de protocolo, não pode se fazer em um período de tempo menor, exato, mas tem todo enfim, tem todo um cuidado ali. Então, todos esses pontos, quando a gente vai falar aqui, entre aspas, estética, mas a estética está relacionada à saúde. Quando a gente fala estética corporal como um todo, ela está relacionada à saúde. Então, qualquer coisa que for feita errada, eu lembro de alguns anos atrás, quando a gente trabalhava nessa linha de equipamentos também, a gente via um monte de problema da pessoa aplicar o equipamento errado e queimar, né? Da queimadura, sim. Então, assim, tem uma série de fatores ruins que pode acontecer com a saúde da pessoa. Inclusive, às vezes, é um dos pontos que também leva a pessoa a ter dúvidas ou a ficar com medo, né? Então, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então, eu acho que é um ponto extremamente importante para quem, cliente final que está pensando, procurar um bom profissional em relação a isso. Com certeza. Né? E tirar e esclarecer todas essas dúvidas. Tanto que, às vezes, o paciente, Camila, eu preciso fazer avaliação pré-operatória antes. Deve. Precisa. Porque ali a gente vai ser aquele momento para ela tirar todas as dúvidas. A gente vai conversar muito sobre como vai ser essa reabilitação. Porque já peguei várias pacientes que às vezes me procuram depois da cirurgia. Elas não sabem nada de como funciona o pós-operatório. Elas estão lá cheias de dúvidas. Então, assim, tu esclarecer isso para a paciente antes, ela já vai chegar no pós-operatório sabendo que isso é normal. Eu senti isso, tá? Isso ela me falou que é normal, eu senti. Elas não vão ficar tão apavoradas. Entendi. Então, elas conseguem, né, se sentir mais confortáveis também. E eu sempre falo, sempre enfatizo com elas. Na avaliação, a gente vai fazer um teste alérgico ao material. Por mais que todo o material que eu utilizo, ele é antialérgico, aprovado pela Anvisa, tudo. Mas cada pele é uma pele. Né? Então, a gente vai fazer o teste alérgico, tudo por via de dúvidas e tal. E elas já sentem como é o material também. Claro. Né? Então, isso faz toda a diferença. Porque já aconteceu para assim, Camila, eu quero fazer o pós, mas eu não queria aplicar o tape porque eu já tive alergia. Né? Que a gente estava falando anteriormente. Então, assim, hoje, né, que tipo de alergia foi? Então, a gente tem que analisar vários fatores. Que nem eu falei, sim, já tive pacientes que pode acontecer de ter alergia. Ok, a gente vai utilizar outros recursos fisioterapêuticos para acelerar essa recuperação. Perfeito. Eu digo, essa questão do taping. Hoje no mercado, eu quero aplicar o tape. Não, é um recurso. Entendi. Né, que ele vai me auxiliar bastante, mas ele não é a reabilitação em si. Legal. Pensando aí nessa questão de pioneirismo tu aqui na região, tá? Que, então, trazendo uma técnica nova, inovadora, tu comentou até principalmente em relação aos médicos, aí, cirurgiões que muitos não tinham conhecimento e tal. Como que foi essa tua relação nesse início aí, introduzindo isso? Tu falou de alguns desafios já em relação ao bloco cirúrgico e tudo mais, mas como que foi esse início, né? Quais foram os principais desafios que tu enfrentou lá atrás? E dentro disso ainda, quem que mais te procura hoje? É o cirurgião o cirurgião recomenda o paciente a te procurar, ou o próprio paciente te procura direto e aí depois ele só avisa o cirurgião que vai fazer contigo? Como que é essa relação aí com o teu cliente, digamos? Não, perfeito. De início era mais a paciente, porque hoje uma paciente vai passar por uma cirurgia plástica, ela pesquisa tudo. Legal. E hoje já vi então essa questão do tape. Então as pacientes de primeiro momento me procuravam, né? Claro que todos os cirurgiões já me conheciam também, então eu fazia o atendimento dela. Hoje, porém, a gente conseguiu mudar isso aqui um pouquinho no mercado, graças a Deus. Né? Hoje o próprio cirurgião já indica. Cara, que legal. Então ele vai fazer, procura fisioterapeuta, ele já indica o meu nome, quero que tu faça a reabilitação com a fulana. Né? Então hoje a gente já tem essa indicação médica, porque eles realmente, assim, quando a gente trabalha em conjunto, a gente tem bons resultados. Total. Né? Então, e o fisioterapeuta, a gente tem mais proximidade com a paciente no pós-operatório do que o cirurgião. Sim. A gente acaba vendo mais essa paciente, a gente tem um contato maior. Então, assim, a gente vai auxiliar muito na reabilitação dela e auxilia o próprio cirurgião também.
Claro, assim, imagino eu que é benéfico para o cirurgião também, Com né? certeza. Porque ele sabe que assim, a chance de ter mais sucesso na Com reabilitação certeza, é maior, e é um né? trabalho em conjunto. Então, hoje, esse trabalho em equipe está dando um resultado bem legal, né? Todos são beneficiados, cirurgião, paciente e fisioterapeuta. Legal. Né? Os resultados são legais. E as próprias pacientes se sentem muito mais confiantes, seguras, quando o próprio cirurgião indica. Entendi. Né? Porque sabe que esse profissional vai ser de confiança do cirurgião. Diferente, e até para ele é bom, porque ele sabe como foi a cirurgia dele. Mas agora, quem está fazendo a reabilitação, será que essa paciente sabe reabilitar da forma correta? Quando vê um profissional que não conhece, pode dar problema na cirurgia. Entendi. Então, esse trabalho em conjunto é bem interessante. Né? Então, isso mudou no mercado agora, então a gente está tendo isso. Então, os cirurgiões indicam bastante, claro que as pacientes também já buscam, já conhecem, Sim. mas os cirurgiões estão indicando. Tá. É um trabalho bem em conjunto. Em relação a esse método, então, aí que traz uma reabilitação menor, com menos dor e tudo mais. A gente falou sobre alguns procedimentos, então, aqui, né? Os principais que as pessoas te procuram hoje relacionados à cirurgia. Isso. Agora, vou trazer para um outro lado também a cirurgia, quando a gente vai pensar em parte de gestação, né? A gestação também é considerada... Sim. Esqueci o nome agora. Pós-parto? A cesárea? A cesárea, isso. Também é uma cirurgia, Sim, né? exato. Então, também, eu vejo que tu também tem uma atuação forte nesse tipo de paciente, desse cliente aí. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa questão das gestantes e tudo mais. E outras aplicações, tipo assim, o tape em si pode ser aplicado em outras questões, tipo, sei lá, o cara tem um problema não sei, algum outro problema ali de um músculo encurtado, alguma coisa assim. Tipo, é usual nisso também ou só na cirurgia? Não, também, perfeito. A gestação, sim. Hoje o taping está sendo associado bastante no pós-parto imediato, tanto no parto cesáreo quanto no parto normal. No normal no também? Normal também. Tá, entendi. Só que ele vai ter outra função que daí não pega a questão da cirurgia diferente de uma cirurgia plástica. Entendi. Tá? No pós-parto ele vem com a forma de contenção. Tá. Né? Porque quando sai o bebê, aquela região fica com edema na cavidade abdominal. E aquela sensação que todas as mulheres sentem é abdômen solto. Tudo solto lá dentro, me movo. E o taping vem justamente para isso. Ele dá essa contenção, ele dá mais conforto e segurança. Claro que numa cesárea a gente vai estar cuidando com a questão da cicatriz, então ele tira a pressão, né, do peso ali sobre as incisões cirúrgicas, então diminui a dor também. Mas ele vai trabalhar mais com essa questão da contenção, da segurança e conforto. Então, ele vai ficar por um período diferente de uma cirurgia plástica. Tudo ele vai ajudar a diminuir o edema da cavidade abdominal, porque ele tem o próprio taping, ele tem ativa o sistema linfático. Então, ele ajuda muito nessa questão para desinchar. Entendi. Exato. Então, tanto no parto normal quanto no parto cesárea, a gente utiliza. Né? Então, a gente também tem que saber quando vai atuar nesse procedimento. Claro. Tá? Não é imediato lá em bloco cirúrgico, como eu faço na cirurgia plástica. Então, a gente tem que entender... Exato. Questão de retração de útero, tudo. Então, a gente tem períodos que a gente vai horas depois para poder fazer a aplicação. Entendi. Então, ele não é tão imediato a aplicação como uma cirurgia plástica. Tá. Né? Uma das cirurgias também que a gente utiliza bastante, cirurgias faciais. Olha aí. Rinoplastia, eu utilizo bastante. Né? Blefaroplastia, lifting de face. Então, todas as cirurgias faciais a gente também utiliza o taping. Porque, principalmente essas, pega uma rinoplastia. O paciente fica com o rosto inchado, olho inchado, roxo. Sim. E às vezes ela tem uma semana para se recuperar. Sim. E aí, quando ela vai voltar ao trabalho, ela não quer voltar toda roxa lá, que todo mundo vai olhar assim, meu Deus, o que aconteceu? Caramba. E quando a gente aplica o taping ali, ela fica em torno de 5 a 7 dias com ele aplicado, às vezes a gente faz trocas antes, e quando remove, tá com integridade do rosto. Caramba. Pô, que legal. Exato. Rinoplastia, lifting facial, qual foi o outro? Blefaroplastia. Esse é o... Que é a remoção da pálpebra. Remoção da pálpebra. Aquele excesso de pele que tem nos olhos. Tá, entendi. Isso também é um procedimento comum? Bastante. Caramba, esse é um universo que eu não conheço nada. Bastante, tem tantos outros também. Sério? Mas a blefaroplastia é uma cirurgia que ela não é tão invasiva, porque é só a retirada de pele, porém, ela dá muito roxo. Entendi. Muita equimose, sim. né? Então, com o taping também a gente acelera bastante essa reabilitação. Caramba. Deixa eu perguntar pra minha produção, o que vocês imaginam fazendo isso aí, cara? Realizando um procedimento para tirar a sobra de pele da pálpebra. Olha que loucura. Exato. Que loucura. Deus livre. Eu não consigo olhar. Esse tipo de vídeo é aqueles vídeos que eu não consigo olhar. Né? O nosso produtor aqui, o Josi, ele tá acostumado a acompanhar cirurgias também de
de boca, né? Não sei se pode dizer assim, mas de dente e tudo mais. Sim. Cara, ele tem cada vídeo gravado, assim, eu não consigo nem olhar aquilo ali, porque é muita loucura, assim. É uma coisa extremamente invasiva nessas cirurgias. Bastante, E sabe que para cirurgias de... Né, pega a parte da bucomaxilo, Sim. a gente faz a reabilitação também. Tá. Porque o paciente vai ficar ali, tem um procedimento, dá muito edema, então a gente reabilita também. Caramba, né? tem muitas aplicações. Tem muitas, exato. Camila, deixa eu te perguntar, eu queria entender um pouquinho mais ainda dentro disso. Assim, tem muita coisa pra gente ver, né? Mas é que eu fiquei curioso sobre esse universo aí agora. O tape em si, tá? O método ali, o produto. Tá. Isso tem diferença entre um e o outro? O que é? Tipo assim, porque eu já vi umas faixas. Umas faixas, mas sim. é só um elástico? Ela tem alguma propriedade... de medicamentos. Isso, algum medicamento, não. alguma coisa nela? O que é esse produto em si? Exato, ela é só elástica, tá? A própria elasticidade dela que vai auxiliar os tecidos. Então, tudo também vai depender. Qual o objetivo que eu quero, o corte dela, a tensão que eu uso, o sentido. Então, por isso que a gente realmente tem que saber. Tem várias. Tem várias. Entendi. Até o sentido da disposição da fita vai influenciar. Exato, muito. É uma das coisas que mais auxilia. Então, eu tenho que... E ela, pena que eu não trouxe junto. E ela tem, na colinha dela, ela tem tipo umas ondinhas. Que isso, quando ela se move, tu vai estar mexendo a pele, fazendo o movimento, e ela faz o movimento junto. Então, ali ela estimula o sistema linfático, porque o nosso sistema linfático é bem abaixo da pele. Então, ele está estimulando o sistema linfático quando a paciente está se movendo. Por isso que eu digo, a gente aplicou o taping, essa paciente não pode ficar parada. Porque a gente quer que o taping ative o sistema linfático dela. Então, ela precisa se mover para ajudar a reduzir o edema. Caramba. Tá, e tem algum risco envolvido nisso? Tipo, tem alguma coisa que pode dar errado na pele, assim? Porque isso é uma coisa tão, digamos, natural, né? Tem alguma questão que pode dar errado nisso? A má aplicação. Que daí seria o quê? Como ela é elástica e a pele ela tem que se mover, se eu aplicar com ela com uma tensão máxima... Tá, entendi. Trava o movimento da paciente. Entendi. E aí na pele ela vai estar travada e a paciente vai insistir no movimento, pode dar uma lesão, pode dar uma bolha por atrito. Que é o que tu citou antes até em relação a que as pessoas dizem isso, que é um... alergia. Exatamente. Tá. E outra questão também que o taping, como ele é elástico, mas ele é elástico só para um sentido. Então entendi. por isso que tem a questão do sentido também que eu faço a aplicação. Que nem eu falei, se eu tenho uma incisão cirúrgica, pega de uma abdominoplastia, que é aquela incisão grande no abdômen. Se eu puxar, tracionar essa bandagem para cima, eu vou estar tentando afastar os bordinhos da incisão. Então, teoricamente, eu posso estimular uma descência de ponto. Entendi. Então, por isso que eu tenho que cuidar isso também. Caramba, que loucura. Bom, quem quiser conferir mais, né, tipo, reaplicação e tudo mais, é só acompanhar o perfil da Camila lá, que tu posta bastante sobre isso no dia a dia, tem vários vídeos também explicando e mostrando ali, que eu acho que é super legal ter ver isso visualmente, que a gente está imaginando, né, mas lá no teu perfil as pessoas conseguem acompanhar. Agora, Camila, trazendo um pouquinho então para nossa área aí de mais relacionada ao marketing e tudo mais, eu queria entender como foi a tua construção de marca, né? Como que tu foi, porque assim, do que eu te acompanho hoje, eu sei que tu tem um perfil pessoal e tu tem um perfil como profissional, né? Isso, exato. Como que é a gestão desses dois perfis? Por que tu escolheu ter dois perfis? Como que é a tua criação? Como foi a tua criação da identidade visual, teu perfil profissional, teu dia a dia? Se tu tem parceria com a agência, tem algum profissional que te auxilia nisso? Porque tu é bem ativa, tu tem bastante conteúdo nos stories, tem bastante material no feed também. E assim, isso são das coisas que aqui na região a gente sempre fala, né? A importância da gente ter um material bacana. E o teu perfil como perfil de marca, digamos, pessoal, é ainda mais importante ter constância, ter frequência, ter teu dia a dia lá. Então eu vejo que às vezes tu faz até uns posts colaborativos do teu pessoal com o teu profissional, porque é tu, né? As pessoas vão se identificar com a Camila. Exato, sim. Então é importante essa junção entre as duas, lado profissional, lado pessoal. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. Não, exatamente, né? Hoje o Instagram foi crescendo aos poucos, né? Quando eu fiz lá, claro, fui mostrando aos pouquinhos, e depois quando tu vê que sempre foi legal, quando eu comecei a postar algumas coisas, o pessoal de fora fala, Camila, que legal como tu faz e tal. Jamais imaginaria que era assim que funcionava a questão da fisioterapia. Entendi. E hoje essa questão da cirurgia plástica, o pessoal fica meio chocado, às vezes, quando vê algumas imagens e tal. Tanto que óbvio que eu nunca vou postar alguma lesão, alguma coisa assim. Mas é legal trazer isso, porque muita gente não sabe como é o fisioterapeuta nessa área. Como é que funciona. Então, sempre se via que nem uma cirurgia plástica. Aquela paciente toda inchada, roxa, que o pessoal ficava apavorado. Sim. E hoje a gente mostra que não, que essa paciente tem uma reabilitação muito mais confortável. Então, dentro do perfil, fui trazendo isso e vi que as pessoas começaram a gostar.
de ver como funciona, como é o dia a dia, como é que é o acesso a um bloco cirúrgico, o que a gente faz lá, sabe? Então, e foi indo aos poucos, né? Claro que às vezes eu trago o meu pessoal junto, né? Claro. Porque tem que ter por trás de um profissional tem uma parte de conexão com o pessoal, né? Mas e assim, minha rotina ultimamente realmente é mais trabalho, né? Então eu tento mostrar de uma forma leve, né? Porque às vezes nos atendimentos ali eu não tenho muito tempo de fazer uma foto específica. Às vezes eu consigo gravar um vídeo, mostrar ali alguma coisa e posto depois e tento falar. Sim. Porque às vezes as pacientes têm dúvidas e aí, então eu sei que essa dúvida dessa paciente vai ser dúvida de outras. E aí então eu trago isso para todo mundo. Essa questão de ficar inchada, roxa, de reabilitar. Então eu sempre vou conversar com elas, questão de tratamento, deu uma decência de ponto, que abriu os pontos. Então eu sempre vou tentar trazer ali no Instagram essas dúvidas de mais pacientes para todo mundo. Claro. E a questão dos stories também, então, tento mostrar minha rotina de trabalho, né? Tá, e tu tem alguém que te acompanha nesses processos? Ou na cirurgia? Acredito que na cirurgia não nem teria como algum profissional de social media, assim, de marketing, te acompanhar pela questão do bloco em si. Exato. Mas no dia a dia aqui na tua clínica, tem alguém que te acompanha, faz os vídeos ou tu faz tudo? Faço tudo. Caramba. Faço tudo. Agora, aí fica a dica, né? Fica aí a lição para quem tá nos assistindo. E assim, a gente tava brincando no off aqui já antes. Sim. A Camila é a primeira a chegar no prédio aqui, abre o prédio todo dia e é quase sempre a última a sair. Exato. Fora teus compromissos quando tá em cirurgia, né? No hospital e tudo mais. E ainda não é sobra, ela tira tempo, dá prioridade para fazer material sobre isso. Então isso é valorizar a comunicação, valorizar essa questão do cliente estar interessado naquilo que está fazendo e entender que as redes sociais é o principal ponto de atenção hoje de praticamente todo mundo. Então, quando a gente consegue usar isso, ou melhor, quando a gente se dedica a utilizar isso para estratégia de comunicação, as coisas funcionam. Né? Muito, e com certeza. E eu lembro que eu sempre tento manter essa constância e eu já ouvi de conhecidos meus dizem, Camila, quando eu falo em cirurgia plástica, eu lembro de ti. Olha aí. Porque todo dia eles estão vendo lá no meu Instagram sobre isso. É uma referência. Exato. Então, assim, é bem aquela coisa, quem não é visto não é lembrado. Total. Então, a gente, eu vou postando, tentando mostrar. E o que eu acho legal, sabe, as pacientes ver, olha só como a reabilitação está mais confortável. Né? Elas veem a paciente, que eu coloco assim, tantos dias de cirurgia. Elas veem, mas essa paciente está com 5 dias de cirurgia, chegou caminhando, está bem, faz esses movimentos. Nossa, não é tão ruim assim passar por um procedimento cirúrgico. Muito legal, muito legal. Então, as pacientes, né, e como eu deixo muito o material também ali no feed, esclarecendo, então, assim, elas já, não, porque eu vi no teu perfil isso, eu li sobre isso. Então, eu vejo que isso é muito informativo para as pacientes. Sim, já chega mais pronta, né? Exato, tem muitas pacientes que vêm para avaliação, Camila, eu vi sobre isso, não sei o que, lá no teu perfil e tal, né, eu fico mais tranquila. Então, elas realmente, quando vai passar por um procedimento cirúrgico, elas vão pesquisar sobre o profissional. Total. E aí, se tu tem bastante informação ali que vê que vai auxiliar, eles gostam disso. Sensacional. Bom, aí aqui eu vou aproveitar também o gancho, porque assim, é muito legal, muito interessante, né? A gente vê o quanto nessa questão da saúde, da fisioterapia, mas no aspecto maior da saúde mesmo, o marketing de conteúdo, ele traz ele cumpre o seu papel e traz assim muita relevância para negócios, para médicos, enfim, para fisioterapeutas e para todos os profissionais da área. Porque assim, as pessoas têm dúvida. Ponto. Todo mundo tem dúvida. Vou realizar um procedimento XYZ. Eu não sei como funciona, eu não vivo esse dia a dia. Então é normal, né? Agora eu vou no Instagram, vou no YouTube, vou na internet, vou pesquisar. Vai ter um profissional explicando sobre aquilo, falando sobre aquilo, trazendo essa questão da recuperação, enfim, até o que pode acontecer. Olha, tu pode sentir esse desconforto, é normal. Isso já traz muito mais segurança. E que nem tu comentou, as pessoas vão pesquisar, vão procurar antes de tomar uma decisão. Então, aí vem a importância do marketing de conteúdo. E hoje a gente tem, quantos profissionais TikTok, Instagram, de médicos, assim, super reconhecidos, com profissionais gigantescos, né, grandes. Por quê? Porque aprenderam e entenderam que a audiência tem essa necessidade de conhecer mais coisas. Então, às vezes eu não preciso nem marcar, por exemplo, óbvio, para um atendimento mais personalizado, algo mais específico, eu vou marcar uma avaliação. Mas às vezes eu mesmo só queria tirar uma dúvida pontual. Putz, tem que marcar uma avaliação, não sei o que, para lá tirar uma dúvida simples. Exato. Se eu vou no teu Instagram eu vejo que tu já está respondendo aquilo ali, eu já me satisfaço com aquela, né, resposta que tu está dando ali. E aí eu vou chegar numa avaliação, numa consulta depois, muito mais preparado. Então,
encurta caminho, eu acho, entre o profissional e entre o paciente. E é muito legal ver o quanto essa área da saúde tem aproveitado isso muito bem e tem se destacado. É um desafio, porque daí exige ética, é muito importante, né? A gente estava falando antes sobre também promessa enganosa. Exato. Então, existe muita coisa no meio delicada aí. Mas aqueles profissionais que são éticos, que conseguem utilizar isso de uma maneira correta, sempre se despontam muito no digital, né? E aí vem um casamento também perfeito, que eu queria entrar contigo e te perguntar um pouquinho, relacionado ao tráfego. Né? A gente acompanha alguns perfis, enfim, de profissionais dessa área que têm muito sucesso e utilizam não só o tráfego orgânico, mas utilizam também o tráfego pago para potencializar ainda mais, para aparecer para mais pessoas, aumentar o número de seguidores do perfil, aumentar o engajamento e também para mostrar, né, os recursos ali para mais pessoas. Tu já utilizou, tu utiliza alguma sabendo que tu faz pessoalmente, né? Tu utiliza alguma estratégia de tráfego ou alguma outra coisa no teu perfil? Então, como a gente falou até anteriormente sobre... já fiz vários patrocinados ali no Instagram, que foi literalmente aquela coisa, um vídeo meu e tal, ali, clica no botão e patrocina, né? Deu resultado? Não sei, porque também não sabia, né, realmente avaliar isso. Mas agora, recentemente, então, sim, fiz a questão do tráfego pago, porque eu fiz um workshop, aula ao vivo e tudo. E aí, realmente, assim, vi que tem vários outros meios, coisas que eu não imaginava, né? Que o pessoal que fez ali essa questão do tráfego, do marketing, que eu desconhecia, sabe? Realmente eu vi que, do jeito que eu fazia lá sozinha, meu Deus, era realmente apertar o botão e deu, sabe? Então, para saber, certo, para quem tu quer entregar, qual é o teu nicho, né, qual é o teu público, faz toda a diferença. Que legal. E aí, ali com a questão do workshop, né, que eu fiz agora, foi mês passado até, então, entregou para profissionais da área do Brasil. No Brasil inteiro, sabe? Então, eu tive alunos, né, de São Paulo, tudo. Então, foi muito bacana isso. Muito maior, exato. Né? Então, quando tu entende, tem alguém que realmente está por trás, que conhece isso, o resultado é outro. Que legal. Exato. E Camila, desses resultados que tu teve aí como tu não utiliza para o dia a dia aí dos atendimentos, eu vou te perguntar mais relacionado a esse workshop agora, só para ter a tua visão aí e a tua experiência. Tu conseguiu medir, então, o resultado do tráfego? Tu conseguiu ver essa diferença de alcance e de resultado daqui a pouco até? O workshop foi gratuito ou ele foi... Não, foi pago. Foi pago. Tu conseguiu, medir, a gente investiu tanto, retornou tanto. Eu vi que o teu workshop foi em colaborativo, digamos assim. Exato, né? Foi com uma colega minha, exato. Não sei como exatamente foi a dinâmica, mas tu conseguiu ver um impacto aí no tráfego ou foi ainda muito superficial, digamos, essa tua experiência? Ainda foi superficial, por quê? Né? Como eu ainda sou nova, digamos, no mercado, essa questão de aulas online, workshop, hoje, né, óbvio que a gente vai, quando quer fazer um curso, a gente vai com nomes grandes de referências. Então, tu entrar nesse mercado, claro, eu sei que, tu vai indo aos pouquinhos, mas para ter sido o primeiro... Foi legal. Foi legal. Tá. Sabe? Então, claro que tudo a gente vai agora vendo onde pode melhorar, tudo, né? Mas a gente está em constância para tentar melhorar isso. Que legal. Exato. Bom, isso não foi combinado. Eu tô perguntando, né, sinceramente aqui. E é legal ver porque é justamente isso. Esse é o ponto que tu reforçou agora. Foi tua primeira experiência, tu ainda não sabe exatamente até onde pode chegar ou não. Exato. Mas tu já deu um baita indício que fica de insight para nossa audiência. Tu sabe que tu sabe aonde mexer para ajustar e para melhorar agora. Então, esse é um dos pontos principais do digital. Tu tem as ferramentas, tu tem os recursos, tem as engrenagens, um profissional te auxiliando, tu sabe, agora a gente pode botar mais pessoas de repente antes. Vamos preparar melhor para live, ou vamos aumentar o tráfego, ou vamos fazer mais criativo. Então, a gente consegue ir ajustando ali e melhorar toda a engrenagem. Então, isso é muito legal, né? Exato, até a questão com o público, né? Eu quero voltar meu perfil mais para quem? Para paciente, para profissionais, tudo. Exatamente. Então, tudo isso tem que ir trabalhando. Então, agora, né, como tem o pessoal me ajudando, a gente está tentando mudar um pouquinho isso. Legal. Tá, mas aí eu vou te perguntar um pouquinho mais, se puder abrir isso aí. Sim. A tua ideia é vir mais para o digital, no sentido de ter um infoproduto e vender para outros profissionais da área, e aí por isso tu está fazendo essa migração de conteúdo? Isso também, exato. Tá. Né, claro, continuarei com meus atendimentos, tudo, mas a ideia também é poder auxiliar outros profissionais. Legal. Tu já tem algum infoproduto gravado, assim, para esse público? Não. Ainda não. Mas está em vista. A ideia é. Tá, legal. Exato. Legal. E esse workshop, então, e esse infoproduto foi especificamente sobre pós-operatório. Reabilitação. Isso, exatamente. Pós-operatório. Legal. E essa técnica, assim, saindo um pouquinho da nossa bolha aqui do Vale e tudo mais, ela já é bem utilizada no restante do Brasil? Ou ela é desconhecida? Ou tem alguma região que se desponta mais ou não? A região sul do Brasil é a mais avançada. Tá. Né? Então, o Brasil todo já utiliza a técnica. Tanto que agora, quando eu estava na Espanha fazendo a formação, eu digo, lá a gente eles estão muito avançados do que nós para alguns recursos, né? E aqui
para outros a gente está melhor. Tá. Então, assim, por isso que é legal a gente também ter essa experiência com profissionais de outros países, tudo, porque nessa formação eu tive colegas do mundo inteiro. E aí, então, tu entende como funciona essa parte da reabilitação em diversas partes do mundo. Entendi. Então, no Brasil, a gente, sim, está avançado em algumas partes. Tá. E isso é muito legal, né? A questão da reabilitação. E hoje, no mercado, sim, eu quero tentar voltar para poder auxiliar outros profissionais também. Show. E tu escolheu essa formação lá na Espanha por algum motivo em específico? Ou porque tinha lá recursos que não ia ter aqui? Ou foi mais pela questão de cultural mesmo? Também, porque aqui no Brasil já fiz diversas formações, acho que todas as melhores... Já zerou o game aqui no Brasil. Exatamente, mais ou menos isso, né? Muito bom. Fato. Legal. Então, assim, eu sempre busco mais, tentar algo diferente, porque assim, se aqui já tem esses cursos, todo mundo está fazendo esses cursos aqui. Sim. Então, eu quero algo diferente. Legal. E ter essa experiência lá na Espanha, na verdade, na minha graduação, eu estudei em Portugal. Ah, entendi. Eu fiz intercâmbio em Portugal, então já tive a experiência de como é a área da saúde dentro da Europa. E na Espanha, claro, eu fiz com um grande renome, né, da fisioterapia lá na Espanha, que é a Patrícia Frois, né, que já conhece. Sim. Ela, então, assim, e lá a gente teve vários outros profissionais de grandes nomes para dar aula para nós. Hoje se fala muito em lipedema, não sei se você já ouviu já ouvi esse termo. Que no Brasil está surgindo muito ainda sobre a cirurgia plástica, na lipoaspiração no lipedema. Tá. Lá na Espanha eles estão anos à luz na nossa frente. Sério, entendi. Sim. Então, e ter tido essa experiência lá, dentro do hospital, que é referência no lipedema, foi uma experiência fantástica. Caramba. Então, lá a gente acompanhou o hospital. Lá dentro do hospital tem a equipe de fisioterapeutas que fazem toda essa parte da reabilitação do lipedema, junto com o cirurgião plástico, né, que faz a lipoaspiração. Então, assim, foi uma experiência surreal. Porque eu digo, aqui no Brasil ainda é muito novo. Só que muita gente já é expert em lipedema, Sim. sem ter tido muita experiência. Né? Fica aí a crítica indireta. Né? Enfim. Né? E lá, então assim, hoje até das minhas próprias condutas fisioterapêuticas, depois de ter tido essa experiência lá, eu já mudei. Entendi. Então isso que é legal, porque quando a gente faz cursos aqui, fulano segue uma metodologia, fulano segue outra. Mas se eu fizer só com um, eu vou seguir só aquela metodologia. Sim. Então por isso que eu gosto de fazer várias formações diferentes, E montar a tua. e montar a minha. Entendi. Né? Então eu pego, da fulana eu gostei daquela técnica, ela eu não gostei tanto, da outra eu peguei. E isso junto. E acho que isso é bacana. Né? Tem recursos que tem profissionais, que eu já fiz formações, que não vão associar uma tecnologia junto no pós-operatório. Tem outros que já não, só vão associar a tecnologia. Então, isso tudo eu vou vendo o que se encaixa mais no meu dia a dia. E o que eu vejo que é melhor para paciente. Muito legal. Isso, mais uma dica aí também para quem está nos assistindo. No digital a gente tem também um grande dilema em relação a isso. Porque a gente tem tanta gente falando tanta coisa diferente, um vai para o lado, outro vai para o lado, e muitas vezes a pessoa tem resultado, mas é pontual naquele processo. Então, assim, eu também gosto de consumir diferentes ferramentas, diferentes técnicas, diferentes visões de mercado diferentes, profissionais diferentes, e construir o meu processo. Porque, assim, é que nem... Vamos usar um exemplo no teu caso. Uma coisa é tu ir lá, então, na Espanha, essa formação onde eles já estão avançados e tudo mais. Quando tu chegar aqui em Estrela, tu vai trabalhar com os pacientes daqui, os médicos aqui, os recursos aqui, é diferente. Sim. Tu vai conseguir aplicar, eu acho, exatamente aquilo que tu viu lá. Porque daqui a pouco falta até ferramenta, falta tecnologia, falta preparação, falta um monte de coisa. Então, assim, tu vai ter que, óbvio, adaptar e ir amadurecendo o mercado. Então, esse jogo de cintura, principalmente quando a gente trabalha com negócios que tem muita inovação, né? Empreendimentos que são novos, como é o digital, como é a fisioterapia, a estética como um todo, e tá sempre lançando coisa nova, tu tem que ter esse jogo de cintura também relacionado a isso, né? Então é bacana acompanhar esse processo aí. E o idioma, tu fala tranquilo? Tu fala bem espanhol? Como que foi esse... Se vira. Se vira. Não, mas o espanhol foi super tranquilo, assim, na questão da compressão. Aulas foram todas ministradas em espanhol. E também a gente teve professores da Itália. Que bacana. Sim. Daí, claro, daí ali tinha tradução. Tinha tradução. O italiano eu compreendo algumas coisas, então, assim, não foi tão difícil. Mas foi uma experiência fantástica, assim. Cara, que legal. Exato. Pô, muito legal. Voltando um pouquinho para essa questão das redes sociais, ainda que eu queria só entender hoje, então, para o dia a dia aí da clínica, né? Tu não capta pacientes diretamente através do Instagram, do digital e tal. Mas o Instagram te traz clientes hoje, te traz mobilidade, te traz clientes novos? Ou a tua captação é principalmente através de indicação, ou através da indicação, no caso de pacientes mesmo, ou da indicação de profissionais, aí, de cirurgiões, médicos e tudo mais? Acho que é um conjunto de tudo. Tá. Né? Mas sim, pelo Instagram hoje, que nem a gente estava falando anteriormente, que a paciente vai pesquisar.
Então, como o meu perfil é bem voltado para o pós-operatório, então muitas me acham por ali. Tá. Né? Elas me acompanham. Às vezes vem as pacientes, Camila, eu te conheço e tal, mas pelo Instagram. Né? Eu te acompanho muito mais tempo. Tanto que agora, no próximo mês, tem uma paciente que é de cidade bem longe daqui. Então, Camila, eu quero fazer o pós-operatório contigo. Entendi. Sabe? Então, porque eu te acompanho há muito tempo, vejo o teu trabalho, vejo como tu faz diferença. Então, isso é bem legal. E claro que sempre quando às vezes eu tento marcar ali os cirurgiões, às vezes eu reposto minhas publicações, tudo, isso as pacientes já seguem o próprio cirurgião, então já tem visibilidade no meu perfil também. Reforça a autoridade. Exato. Muito legal, muito legal. Se tu pudesse hoje assim, dar uma dica para essa galera que está começando aí, que está descobrindo esse universo, daqui a pouco já é um profissional da fisioterapia, mas está pensando em ir para a área dermato e tudo mais. Hoje, assim, digamos, vocês já abriram mais o caminho aqui na região, né? Então tá mais fácil, assim. Mas que dicas tu deixaria para esse profissional que está começando? Daqui a pouco pode ser até o conteúdo que tu abordou no teu workshop ali. O que tu pode falar para a gente sobre isso? Não, ótimo. Eu vejo hoje que a maioria que está iniciando, eles não têm segurança no que estão fazendo. Tá. Sabe? E hoje, quando a gente vai trabalhar nessa área, a gente precisa ter contato direto com o cirurgião plástico. E para ter contato direto com o cirurgião plástico, eu preciso saber o que eu estou falando. Perfeito. Então, ter essa segurança. Por isso que eu digo assim, estudar muito. É uma área que o pessoal, é só a reabilitação da drenagem linfática. Não, a gente precisa saber tudo sobre pele, sobre, deu uma descência de pontos. Eu preciso tratar uma ferida, sei tratar uma lesão, eu preciso saber de tudo isso. Às vezes pode ter alguma alteração de sistema nervoso, que é sensibilidade de pele, eu preciso tratar isso. Tem alguns procedimentos cirúrgicos também que vai alterar, às vezes, a capacidade respiratória da paciente. Eu preciso reabilitar. Então, eu digo que a reabilitação cirurgia plástica, a gente precisa entender de tudo de fisioterapia. Então, quem vai começar nessa área precisa saber de tudo, saber que a reabilitação não é ali só aplicar um tape e fazer uma drenagem linfática. Então, o estudar e entender, né, o que vai acontecer com essa paciente é fundamental. Legal. E ter segurança no que tu está fazendo também. Eu sempre digo assim, até no workshop que a gente abordou, às vezes o paciente, eu tenho dúvida de uma técnica, de alguma questão com a paciente, mas não transfere isso ao paciente. Né? A segurança e a autonomia, isso faz toda a diferença. Né? Eu não sei sobre isso. Ou até, às vezes, com o próprio cirurgião. Às vezes, você numa conversa com ele, vai te perguntar alguma coisa. Eu não sei de tudo. Então, seja humilde de dizer para o cirurgião, eu não sei sobre isso. Entendi. Né? E tentar entender. Porque quando eu comecei também, eu não sabia tudo. Tinha várias vezes falavam tal nome, usavam tal fio numa sutura. Meu Deus, o que é isso? Sim. Sabe? Hoje a gente domina super bem porque é meu dia a dia, é meu meio. Né? Eles falam, fiz tal sutura, isso, aquilo. Ok, eu sei. Só que quem está começando não sabe. E é normal. E se tu não sabe, tem realmente uma dúvida, seja humilde e pede. Olha, não sei sobre isso, como é que faz? Eu vou fazer tal conduta, será que tu concorda com a minha conduta? Eu sempre... Às vezes vem pacientes que fazem cirurgias com cirurgiões de Porto Alegre, outras regiões. Eu sempre peço para o paciente, me passa o contato do cirurgião ou da equipe. Que eu gosto de manter as condutas. Porque assim, se o cirurgião faz uma conduta, eu não vou fazer algo totalmente diferente porque, a meu ver... Sim. Né? Então, eu vou tentar manter isso. Então, para quem está começando assim, né, estudar, seja humilde, se eu não sei, né, tentar entender isso. E essa questão das redes sociais, sim, mostrar, né, o trabalho, que a gente pode fazer uma diferença enorme na vida das pessoas nessa parte da cirurgia. Pô, muito legal. Eu acho assim, esse ponto da segurança que tu citou, ele está muito linkado com o conhecimento, né? Porque é o conhecimento que vai trazer segurança. Então, às vezes, assim, claro, tem essa questão da pessoa também, né? Se enxergar e tudo mais com o profissional ali. Mas se tu tá preparado, se tu olha antes, tu se sente mais seguro, não adianta. E outra coisa que eu deixo aí de dica pra minha galera, enfim, né? Pela minha expertise também, é prática, não adianta. Tudo na vida é prática, né? A gente tava falando aí antes de começar o episódio também. Eu tô gravando hoje o 37º episódio. Não adianta, no primeiro não foi tão legal quanto eu gostaria, no segundo, terceiro, mas com a prática a gente vai melhorando. Então, em tudo na vida é assim, né? Quanto mais tu fizer, quanto mais tu se especializar, quanto mais procurar recursos diferentes aí, as chances de ir melhor é sempre maior, né? Sim. Eu queria ainda, Camila, abordar contigo, então, um pouquinho sobre os desafios de negócio aí, pensando como empreendedora, né?
como que funciona a tua dinâmica lá na clínica hoje. Tu tem secretária que faz esses agendamentos para ti, que, enfim, faz atendimento de cliente, relacionamento com o cliente, tu faz tudo sozinha? Como que funciona o teu dia a dia lá? Uma loucura, né? Eu imagino. Faço toda essa parte sozinha também. Caramba. Sim, haja tempo, né? Meu Deus, tá explicado porque tu é a última a chegar e a primeira a chegar e a última a sair. Exato, sim. São coisas que eu penso, né, futuramente, sim, ter alguém me assessorando para isso, porque realmente, enquanto eu tô num atendimento com uma paciente, eu não consigo estar com o celular na mão. Claro. Então, às vezes, tem paciente ligando, mandando mensagem. Claro, tento em algum momento, sim, tirar um momento para responder mensagem e tal. Sempre falo para esse paciente, é alguma coisa de urgente, me liga. Senão me manda uma mensagem. Claro. Né? Então, tudo isso. Então, tento, né, organizar minha agenda, tudo. Às vezes, a agenda tá tudo bem organizadinha e pode ocorrer alguma questão que bagunça tudo. Sim. Como eu vou para bloco cirúrgico? Às vezes a cirurgia o cirurgião me passa, a Camila vai terminar meio-dia. Porém, pode acontecer de não terminar meio-dia. Entendi. Né? Então, tem tudo essa questão. Então, realmente, às vezes, eu tenho que ter uma margem ali de um espaço maior, porque tem a questão de deslocamento, todo atendimento demora mais. Né? Mas na clínica, sim, eu tento deixar tudo organizado, essa questão. Às vezes, não sai como a gente quer. Faz parte. Exato. Imprevistos são previsíveis, né? Normal. A gente sabe o que vai acontecer. Verdade. E essa questão outra que dentro dessa área da fisioterapia cresceu muito é a questão da valorização profissional. Que a fisioterapia nunca foi muito valorizada. Porque eu sempre digo assim, se o próprio profissional não se valoriza, quem vai te valorizar? Total. Então essa foi uma diferença e um tabu bem grande que eu quebrei assim, dentro da fisioterapia, aqui, principalmente na região. Né? Eu já escutei muito de colegas, não dá para se manter com fisioterapia. Caramba. Olha aí. Então, muitos fisioterapeutas hoje acabam trabalhando com fisioterapeuta e outra área para poder se manter, ter um recurso. E hoje, essa parte da fisioterapia no pós-operatório, eu digo assim, tu pode expandir muito. Caramba. E tu consegue ter um retorno bem bom. Pô, que legal. Aí, nesse dia a dia, então, tu lida então com essa parte das cirurgias, mas aí tu tem, então, no teu espaço, tu tem toda essa parte do Pilates. Do Pilates, né? E tem outras técnicas de fisioterapia, digamos, convencional, que tu aplica também? Ou como que é? Eu tô usando os meus termos, né? Se tiver errado, me corrige. Exato. Tanto que às vezes o paciente, quando tu faz fisioterapia, eu faço. Faço também. Faço também. Porém, o que eu sempre vou trazer? Claro, vou entender qual a patologia desse paciente e saber qual o recurso eu preciso. Porém, eu sempre vou tratar eles com movimento. Que daí eu já utilizo o método Pilates para poder tratar esse paciente. Entendi. Então, porque assim, ele tem uma dor na coluna. Esse paciente, ele tá provavelmente mais sentado, fazendo movimentos errados. Só que eu não vou tratar só a coluna ali, a região lombar. Vou trabalhar todo o corpo, é mobilidade geral. Entendi. Né? Então, assim, geralmente a fisioterapia eu vou atender junto com o Pilates. Né? Vou reabilitar esse paciente como um todo. Mas e aí, esse paciente que chega é daí de, por exemplo, o cara se acidentou, tem algum problema assim? Ou que tipo de paciente é daí? Geralmente os que mais me procuram ali é para aquela questão de dor mesmo. Questão de dor na coluna, lombar, exato. Então, esses que procuram, questão de acidente, alguma coisa, essa parte de reabilitação, não, daí geralmente encaminho. Porque como eu não atendo por plano, né? Então eu acabo encaminhando. Exato. Tá. Vai a galera de jiu-jitsu lá também ou não? Olha, peguei já um paciente, os que lutam. E sabe que é um grande tabu, assim, já peguei vários pacientes que vieram pro Pilates, que faziam muito tempo academia. Tá. E é sempre com aquele receio do Pilates. Pilates é mais pra mulher, tudo e tal. Aí começam a fazer os exercícios. Meu Deus. Se apaixona. Exato. E assim, eles saem... Assim, Camila, na academia eu nunca senti tanta dor muscular. Que eles acham que é muito fácil. Só que eu digo, no Pilates a gente pode tratar um idosinho lá, com todas as suas limitações, até um atleta. Tanto que agora nas Olimpíadas teve vários vídeos dos atletas lá em Paris, antes das competições, fazendo Pilates. Caramba, que legal. Então, porque o Pilates ele é um exercício mais completo que tem. Olha aí. Exato. Viu? Então, para quem acha que é só alongamento, né? Não é. Engana-se. Muito bem. E sabe que uma das coisas que as pacientes, quando dou alta fisioterapêutica para as de pós-operatório, geralmente elas vão para o Pilates, porque elas precisam voltar para uma atividade física. E como eu já reabilitei elas, então geralmente a gente já dá continuidade com o Pilates, porque ali eu sei todos os movimentos que pode ser feito, tudo. Então a gente já associa isso também. Cara, muito legal. Camila, se tu pudesse elencar assim, o maior desafio que tu tem hoje no negócio, tu diria que é marketing, comunicação, é gestão de tempo, é relacionamento com o paciente, é alguma técnica em si? Tu consegue elencar hoje o maior desafio? Gestão de tempo. Gestão de tempo. É um deles, né? Que eu estou tentando organizar isso na minha rotina. Tá. Que
eu digo assim, evoluiu tanto essa área que realmente hoje não tenho mais tanto tempo para algumas coisas, mas acho que o maior desafio hoje dentro dessa área tá um pouquinho essa questão de outros profissionais, que a gente estava falando hoje, atuar dentro de uma área que eles não têm muito conhecimento. Tá. Né? Essa competição meio que desleal. E o que vem muito é a questão de valores. Tá? Valores muito inferiores. Ah, entendi. Precificação de serviço. Exatamente. Tá. Né? Para poder, eu tô começando, vou cobrar tanto para tirar o paciente da fulana. Entendi. Porque, infelizmente, a gente sabe que tem pacientes que vão atrás de valores. Sim, total. Né? Só que eu sempre digo assim, investir um valor X grande numa cirurgia. Depois vão procurar um profissional pelo preço. Sim. Sabe? Então, hoje, acho que um dos maiores desafios é essa questão no mercado. Eu tô rindo aqui porque a gente atendia um cliente há algum tempo que eram empresas que trabalhavam com a venda de eletrônicos e tudo mais. E assim, era uma piada interna, que o cara ia lá e investia num iPhone de 10 mil e aí depois botava uma capinha... A capinha mais vagabunda que tinha. Dizia, cara, tu tá gastando 10 mil no telefone e tu vai botar a pior capinha. Então, assim, claro, aqui a gente tá falando de produto, aqui a gente tá falando da pessoa, mais ou né? menos... Mas eu acho que a analogia serve aqui. Não adianta certeza. fazer uma baita cirurgia, gastar e depois no teu pós ali, que daqui a pouco pode arriscar todo, né? Todo o procedimento. Exato. A pessoa quer economizar. Porque, às vezes, elas acham, porque teu trabalho é mais caro. Só que eu sempre mostro para paciente, antes, lá na drenagem linfática, a gente trabalhava em torno de 20 a 30 sessões. Isso a gente acabou não falando. Hoje, né, como a gente tem um recurso tape em que eu pulo etapas, com 6 a 7 atendimentos eu dou alta para paciente. Caramba, isso é um quinto do Exato. tempo. Daí, às vezes, quando eu falo, né, ali, questão de valores, elas acham caro. Só que quando elas param para pensar que, eu não vou precisar sair todo dia de casa. Não preciso de ninguém para me levar, porque eu não vou ter sessões todos os dias. Então, isso já dá muita diferença. Total. Depois que elas voltam para o trabalho, geralmente em torno de 15 dias, vou ter que sair todo dia do trabalho para fazer uma sessão de drenagem. Sendo que, se eu faço ali, eu vou fazer uma sessão por semana. Caramba. Então, isso facilita muito. Entendi. E assim, do que eu entendi também, a drenagem se aplica a algumas dessas cirurgias, mas não a todas. Por exemplo, eu acho que essas facial, existem drenagem tipo facial também? Também. Também? Caramba, que loucura. Sim, porque a drenagem linfática ela é pro corpo todo. Então, porque a gente tem o sistema linfático, né, que ele capta a linfa ali do organismo, é no corpo todo. Tá. Deixa eu te perguntar, pergunta bem burra agora. O que é a linfa, o sistema linfático em si? Tá, perfeito. O sistema linfático, a gente tem o sistema sanguíneo e o sistema linfático. Né? O sistema linfático ele é bem superficial, abaixo da pele, que ele é onde tem todos os vasos capilares, que a gente chama. Então, ele é um líquido bem fluidinho que... eu tô inchada. Retilíquido. Esse líquido não está nos vasos sanguíneos, não é o sangue. É dos vasos linfáticos que está essa produção de líquido. Caramba. Então, quando a gente está inchado, procura a drenagem linfática. Tu vai estimular o sistema linfático a fazer a absorção e eliminar esse líquido. Caramba, é um universo que eu desconheço totalmente. Tá, deixa eu te perguntar agora outra coisa. Quando a gente faz um corte, assim, por exemplo, e sai lá... Normalmente não sai só sangue, sai um outro líquidozinho mais clarinho e tal. É isso? Isso aí. Porque, e geralmente esse corte que sai só líquidozinho é aquele bem superficial da pele, que atingiu só o sistema linfático. Quando é mais profundo, aí pegou o vaso sanguíneo, que daí sai o sangue junto com a linfa, que daí o sistema linfático também. Entendi. Viu? Exato. Não tô tão errado assim. Não, super certo. Que aí a linfa, o líquido do sistema linfático, ele é bem clarinho. Tá, sim. Legal. Deixa eu te fazer mais uma pergunta agora, essa é um pouco mais polêmica também, em relação ao paciente, tá? Como a gente lida com a área da estética, assim, também estética, né? Relacionada à promessa, e daqui a pouco, assim, tem mega influenciador que fez o procedimento e fez não sei o que, e a pessoa chega com as expectativas lá em cima. Como que tu lida com isso em relação à expectativa desse paciente que chegou, tá esperando, meu Deus, que vai revolucionar tudo, assim? Porque, assim, quando a gente fala de corpo, nem tudo é 100%, né? Não. Tipo assim, não tem como garantir que o procedimento foi feito numa pessoa vai ficar exatamente igual na outra, né? Como que é essa gestão de expectativa aí, né? Exato. No teu caso? Uma das coisas mais polêmicas que vem as pacientes, assim, que ela vem antes de uma cirurgia. Então, na avaliação, eu quero ficar com uma cinturinha fina. Tá? Aí vamos lá, vamos para a tua avaliação física. Aquela paciente tem uma caixa torácica, que é essa região aqui, totalmente quadrada, com o quadril. Ela vai ficar com uma cintura fina? Não vai. Entendi. Por isso é estrutura óssea, estrutura não tem óssea, como mexer. Não tem, vai tirar a pele. Entendi. Isso na avaliação ali pré-operatória já mostra, olha, o cirurgião vai tirar a pele, mas aqui teu arco
da caixa torácica, ele é quadrado. Entendi. Então, não vai ter como mexer isso. Então, não vai ficar aquela cinturinha fina. Tá. E isso, às vezes, as pacientes acabam se decepcionando, depois, às vezes, numa cirurgia, porque elas não ficaram cinturadas. Hoje, já tem cirurgiões que fazem a remodelação de costela. Eu já vi isso no Instagram também. Que é tirar a costela? Sim, ou fazer uma fratura na costela e usar ali algumas técnicas para manter aquela costela para melhorar a questão da cintura. Caramba. É um mundo assim bem... Submundo da estética. Exato, Então, assim, só que é aquela questão, é padrão, Sim, de beleza, sim, tudo. sim, Só entendi. que hoje, eu sempre tento mostrar para paciente, ok, pode ser a mesma cirurgia, aquela cirurgia, digamos, de lipoaspiração. Eu sempre falo para elas, fulana fez, foi a recuperação de uma forma. Tu vai fazer? Talvez não vai ser da mesma forma, mas por quê? Quanto tecido esse cirurgião tirou? Diferente de uma lipoaspiração que, o médico foi lá, digamos, fez a sucção de 2 litros de gordura para paciente que fez 6. Qual o trauma foi maior? Qual paciente vai se recuperar mais rápido da outra? A cirurgia foi exatamente a mesma, a lipoaspiração. Entendi. Porém, uma paciente é diferente da outra. Diferente. Então, aí a gente vê toda também essa questão da paciente, os hábitos de vida. O paciente faz atividade física, não faz, alimentação, toma muita água. Então, tudo isso já vejo na avaliação pré-operatória. Tá. Sempre peço ali no mínimo 30 dias de antecedência, né, quando a gente tem tempo, para poder já orientar com a questão da alimentação, atividade física, ingesta de água, que vai ajudar muito na recuperação dessa paciente. Sim. É normal, quer fazer cirurgia, mas quer continuar comendo o hambúrguer do Brás ali todo dia, não vai dar certo, né? E essa questão, então, da expectativa delas, né, sobre... Então, eu sempre tento conversar com elas antes, né? Os próprios cirurgiões, muitos falam também sobre isso. Mas tem paciente, eu vou fazer lá com tal cirurgião, porque operou tal e ela ficou com um resultado. Entendi. Tá, mas espera aí. Né? Teu corpo é igual ao da fulana? Entendi. Só que hoje as redes sociais, as pessoas estão ali que, as lipo HD, né? Aquelas de alta definição, Sim, da própria sim. Virgínia, né? Influenciadora. Só que a gente tem que analisar. Ela, né, já fez vários procedimentos, tudo. Hoje sim, vai fazer uma lipo HD. Tá, mas a lipo HD, até os próprios cirurgiões indicam, para aquela paciente que já tem uma rotina de atividade física, cuida da alimentação, porém, só que a gente sabe que tem tecido de gordura, que mesmo com atividade física, com alimentação, não vai chegar naquele resultado. Então, a lipo HD, ela seria uma para essa paciente, para definir uma coisa que ela já tem, só que aí a gordurinha tá lá. Mas agora não para uma paciente totalmente sedentária, que não faz uma atividade. Não, eu vou fazer uma lipo HD e vou ficar com o corpo da Virgínia. Não existe. Entendi. É choque de realidade. Por favor, aceitem, não adianta. Exato. Mas faz parte. Assim, uma das coisas que eu vejo também ali no teu perfil é que tu tem uma questão de privacidade, né? Eu acredito que daqui a pouco boa parte dos pacientes não queiram mostrar e tudo mais marcar. Então, como que tu lida com essa questão aí do dia a dia de, por exemplo, o cliente me passou um baita feedback, mas eu não posso postar quem é. Como que é isso? Isso é delicado ou é natural? Porque eu vejo que, por exemplo, as fotos tu posta sempre só bem localizadas para não mostrar a pessoa, exato, né? Então, tem mais alguma coisa que tu utiliza aí para essa questão de sigilo? Não, exato. Eu sempre converso com as pacientes, né? Eu, às vezes, sempre vou pedir, eu posso fotografar tudo, mas eu nunca vou mostrar quem é a paciente, porque tem tanto a questão de sigilo, código de ética, né? Que a gente não vai... Claro, tem pacientes, sim, que às vezes, Camila, pode me mostrar tudo, mas eu nem faço questão. Então, assim, vai ter um vídeo, vai estar aparecendo... Sempre vou tentar esconder rosto, tudo, né? Principalmente tatuagens, que já é mais pessoal também. Sim, então, tudo isso a gente vai cuidar bastante. Né? Porque essa exposição eu estou mostrando para todo mundo, só que não é todas também que querem. Se a paciente, Camila, eu prefiro que não, ok, eu respeito, tranquilo. Exato. Às vezes quando elas dão um feedback ali, eu sempre vou pedir, posso publicar? Né? Se não quiser aparecer, eu escondo o nome, só o texto. Então, é super tranquilo. As pacientes, às vezes, Camila, se tu quer postar, pode postar. Elas, não vi que tu postou o meu. E tá. Então, assim, tem essa interação, sabe? Tá, legal. Bom, para a gente já ir para os finalmente aí, Camila, eu queria entender quais são as tuas projeções aí para os próximos meses, enfim, próximos anos. Tem alguma novidade nessa área que tem para surgir? Especificamente sobre o método aí do... É taping ou... Taping. Tipo assim, porque é um método, digamos... vou usar meus termos, é simples, né? Porque assim não é algo... Óbvio, tem o conhecimento, tem a aplicação, mas o produto em si não é algo tão tecnológico, digamos assim, né? Exato. Tem alguma coisa de outros procedimentos que tem em vista? Ou tu acha que o que vai amadurecer no mercado é a combinação de diferentes técnicas? Como que tu vê aí para os próximos meses e anos essa questão do pós-operatório em si? Sim, né? Ótimo. Né, hoje, que nem eu digo, as cirurgias evoluíram,
a recuperação também vai evoluir. Tá. Mas hoje, né, claro, hoje já surgiu o recurso do taping para acelerar a recuperação. Eu digo assim, claro, tem várias novidades vindo e tudo, só que eu digo assim, não existe nada milagroso. Né? Então, a gente tem que saber os recursos que a gente tem para utilizar da melhor forma possível. Né? Então, eu sempre vou trabalhar com os recursos que eu tenho segurança, que eu sei que isso vai trazer o resultado e não vai comprometer a paciente. Né? Então, hoje, com todas as formações que eu fiz, tudo, né, eu vejo que sim, o taping é um recurso fantástico. Hoje, utilizo praticamente só minhas mãos nos atendimentos. Né? Às vezes o pessoal, Camila, que tecnologia tu associa? Qual aparelho? As mãos. Né? As minhas mãos e minha ferramenta de trabalho. Então, assim, claro que sempre vou aprimorando as técnicas. Hoje, se eu pensar, as condutas que eu fazia lá no início do ano, para hoje já mudei. Tá? Então, eu já não sigo mais todo um padrão que lá no início eu fazia, hoje já vou mudando. Por quê? Eu vejo a necessidade. No dia a dia, a gente vai vendo o que funciona, o que não funciona. Então, para trazer melhor para o paciente. Entendi. Então, hoje, a questão de recursos, assim, acho que o que eu tenho em mãos são fantásticos, né? Então, para a questão de trabalho, só aprimorar cada vez mais as técnicas e entender um pouquinho mais. Mas a questão de trabalho é essa questão do digital. Tá. Né, que hoje, porque já há vários colegas profissionais que, como eu faço cursos no Brasil inteiro, então tu acaba conhecendo colegas de todos os lugares. Total. Exato. Então vai, Camila, tu dá curso, ou tem profissionais que eu nem sei de onde são, que me mandam mensagem, Camila, tu dá curso, tu dá mentoria. Caramba, que Exato. Legal. Então isso aqui é legal, às vezes pedem dicas, tudo. Então agora a projeção é tentar auxiliar esses profissionais também nessa área um pouquinho. Muito bom. Bom, vamos deixar então uma porta aberta aí. Quando tiver já um infoproduto, um lançamento, uma turma aberta aí, a gente grava um outro episódio falando especificamente daí sobre o digital. Porque assim, é um mundo à parte. Tu vai entender outras métricas, vai entender como é o dia a dia ali. Provavelmente vai estar rodando tráfego também. Exato. Então a gente deixa aí já as portas abertas para um próximo episódio. Isso, verdade. Muito bom, Camila. Eu te agradeço demais pela participação. Quero deixar ainda, se tu tiver mais alguma dica, alguma mensagem que tu queira passar daqui a pouco, até para as tuas próprias pacientes aí, ou para as pessoas que estão te ouvindo, pode ficar bem à vontade. E que deixasse aí também recomendações finais aí para quem está iniciando nesse universo, ou daqui a pouco até recomendações aí para as pessoas cuidarem, né? São coisas que a gente já citou, mas se tu quiser reforçar, eu deixo o microfone aí para ti. Ótimo, obrigada, Doug. Pela experiência de estar aqui gravando o podcast, foi meu primeiro, né? Verdade, Exato, legal. Então assim, muito legal essa participação. E essa questão, então, para as pacientes e para todo mundo que está seguindo essa parte, né? Sempre procurar um bom profissional. Tá. Eu digo, tudo bem que às vezes não precisa ser exatamente eu, mas colegas que sabem o que estão fazendo hoje. Aqui nós fisioterapeutas que trabalham com essa área, a gente tenta ser muito unidos, tá? Se eu não consigo, eu sei que a fulana vai me auxiliar, então... E também, porque sempre se teve aquela competição entre os próprios profissionais, sabe? E hoje a gente não... Aqui a gente está conseguindo manter uma união. Legal. Dos profissionais, um auxilia o outro. Então, eu tenho colegas de várias regiões que, eu dou às vezes meu primeiro atendimento para as pacientes aqui, encaminho para outros profissionais. Legal. Então, isso tá sendo bem legal, sabe? Esse trabalho em conjunto. Então, para as pacientes também, procurar um bom profissional. Porque, assim, elas vão passar por um procedimento cirúrgico e muitas vezes a realização de um sonho. Né? Às vezes elas economizam aquele dinheiro assim, anos na vida, abrem mão de coisa para fazer aquela cirurgia. Então, assim, a cirurgia sim é fundamental, o cuidado com o cirurgião. Mas quem vai fazer a reabilitação, às vezes pode estragar todo o resultado da cirurgia. Você não sabe. Então, ter muito cuidado com isso. Né? Porque hoje, tinha aquela coisa da drenagem linfática. Não, a reabilitação não é só isso. Então, ter todo esse cuidado que vai fazer toda a diferença. Então, e conhecer mesmo, né, o profissional, o cirurgião, tudo. E também questionar, você acha que não está legal a conduta e tal? Às vezes você pensa, Camila, mas como é que é? Agora é só uma sessão por semana? Que é a dúvida mais frequente que tem. Porque sempre se via que tinha que fazer drenagem todo dia. Sim. E agora a gente vem ali com uma técnica que chega um período que tu faz uma sessão por semana. Né? Então, isso eu sempre explico para o paciente por que a gente está fazendo uma por semana, por que mudou isso. Claro, no início as sessões são um pouquinho mais próximas. Então, tudo tem um porquê. Nada em vão. Porque fulano disse que é assim, é assado. Não. Tudo tem estudos científicos que comprovam o porquê
de ter esse espaçamento de uma sessão para outra. Legal. Assim, na estética, eu acho que já está mais comum as pessoas entenderem a questão de protocolo, né? Tipo, para cada coisa tem um protocolo. Sim. E na fisioterapia, então, agora também. No pós-operatório, também tem são protocolos diferentes para cada pessoa, né? E faz parte a pessoa se antenar isso. Quem quiser te contratar, quem quiser conhecer mais o teu conteúdo, o workshop já aconteceu, né? Mas tem lista de espera. Se alguém quiser te procurar agora para fazer, de repente, o curso, que estiver nos assistindo, como que essas pessoas te acham? Perfeito. Pelo Instagram, Camila Rossi Físio, tá? Ali onde tem várias dicas, pode me mandar via direct, né? Que quando tem um tempinho sim, vou responder todo mundo, né? Ou via WhatsApp também. Ali no próprio, na bio do Instagram tem meu WhatsApp, tem meu endereço, tem todas as informações. Legal. Bom, Camila, mais uma vez, muito obrigado pela participação aí no Dogcast. Vocês que contatarem a Camila sabem que ela mesma vai responder, né? Não tem bot, não tem robô, não tem automação, não tem nada lá. É a Camila mesma respondendo. Então isso é um diferencial já hoje no mundo que a gente vive aí. Mas eu acho que o bate-papo ficou bem legal, é um universo muito bacana que merece, né, mais visibilidade, que tem ganhado aí força, mas merece cada vez mais visibilidade. E eu acho que a gente conseguiu construir um negócio bem legal. E assim, é interessante a gente ver, eu sempre falo pra galera, como os desafios de marketing, de gestão e às vezes até de relação com clientes são semelhantes. Sim. Tu tá na fisioterapia, eu tô numa agência de marketing, daqui a pouco eu vou conversar com um profissional um dentista, depois eu vou conversar com um profissional de construção civil, depois eu vou, assim, ramos totalmente diferentes, mas os desafios eles são muito semelhantes. Então é isso que a gente procura solucionar e trazer mais aqui no podcast, aqui no Dogcast. Mais consciência sobre o mercado e sobre esses desafios, para que a gente também, enquanto não só colegas de profissão, mas enquanto colegas de empreendedorismo, né, a gente possa se ajudar também um com o outro e trazer mais aí consciência, mais maturidade para o mercado. Com certeza, né? Então, esse trabalho em conjunto é fantástico. Eu digo, dá resultado para todo mundo. Muito bom. Pessoal, eu agradeço demais a audiência de vocês e mais um episódio aqui do Dogcast. Não deixa de compartilhar nas redes sociais esse episódio, mandar teu feedback pra gente, porque é assim que a gente mede se tá fazendo sentido para vocês o conteúdo. E eu vejo vocês no próximo episódio.